Ok, estamos em direto a partir da página oficial do Venâncio Morgano. Espero que vocês tenham neste momento já se conectado. Tenho um tema pequenino para falar convosco, para partilhar convosco. E quem já estiver conectado neste momento pode naturalmente convidar 30 pessoas para se juntarem agora à nossa live. Portanto, você que já está conectado à live, convida 20 pessoas, 30 pessoas, 30 grupos, que é para, digamos, se conectar à nossa live. Bom, eu estou aqui hoje para falar de um assunto particular, mas antes, como sempre faço, vamos pedir a Deus para abençoar essa nossa live, abençoar todos aqueles que estão por detrás dessa tela assistindo a este programa. E que, como sempre dizemos, nós acreditamos que uma grande luz está a caminho do Moçambique. Eu creio que você também crê nisso. Amém. Ok, caros amigos, o que eu venho aqui hoje para falar? Venho cá para falar sobre medo. Hoje é dia 16 de junho. Dia 16 de junho tem várias... é uma data comemorativa. É uma data, digamos, que representa para a África, para Moçambique, algo especial. Para a África é o Dia Africano da Criança, ou o Dia da Criança Africana. Para Moçambique é o dia que se celebra o massacre de Moeda, que aconteceu no dia 16 de junho de 1960. Portanto, pouco antes da formação da Frelimo, em 1960 aconteceu o massacre de Moeda em Cabo Delgado. Mas também dia 16 de junho é, digamos assim, o dia em que Moçambique, em 1980, trocou a moeda de escudos para metical. Portanto, é o dia da moeda nacional, é o dia da moeda moçambicana. De que eu quero falar neste dia? Primeiro, em relação à criança africana. É incrível. O continente africano, neste momento, é o continente que tem as piores condições para se ser criança. Temos os maiores índices de mortalidade infantil, de subnutrição crônica, temos os maiores índices em África de qualidade de educação, temos os piores índices de serviços de saúde para criança, a saúde materno-infantil, temos dos piores índices em África de crianças soldado, de crianças traumatizadas. E qual é a esperança? O que nós temos a dizer sobre isso? Nós temos que neste momento dizer que nós como africanos precisamos de investir grandemente na nossa infância, investir grandemente na nossa criança. A criança, na verdade eu li algo extraordinário, que se dizia que a criança até aos 6 anos de idade é o período em que o ser humano forma a sua personalidade, o ser humano consegue crescer em inteligência, consegue crescer em termos emocionais. Na verdade, o que eu sou hoje como Venâncio está tudo escrito e determinado dos 0 aos 6 anos de idade. É por isso que é importantíssimo o investimento que temos que fazer na criança. Porque é na criança onde se forma a personalidade do adulto. Se até os 6 anos nós não alimentamos a criança em termos físicos, comida, alimento, como deve ser,
Se nós não damos a educação correta à criança, significa que temos um adulto torto, temos um adulto deformado, temos um adulto mal educado, temos um adulto mal informado, mal preparado, mal qualificado para os desafios do futuro. Temos que investir nas nossas crianças. Infelizmente, neste país, até crianças são sujeitas ao tráfico, crianças são sujeitas a estupro, crianças são sequestradas, crianças são assassinadas, crianças são estupradas neste país. Temos aqui em Moçambique quadrilhas que se dedicam ao tráfico de seres humanos. Dedicam-se a traficar também órgãos humanos. Até prostituição infantil. Podes passar à vontade, meu jovem. Até prostituição infantil. Nós temos quadrilhas, temos gangues, máfias que se dedicam a isso, não é? Aqui em Moçambique. Então, caros amigos, isto estou a chamar a atenção que nós temos que investir na criança. Nós temos que investir também nos jovens. É por isso mesmo, na altura em que eu apresentei a minha candidatura para a cidade de Maputo, eu tinha colocado uma proposta. Uma delas era a recuperação e expropriação de todas as infraestruturas desportivas públicas, campos de futebol, parques, jardins, que hoje alguns desses espaços viraram centros comerciais, viraram centros de negócio, fizeram negócios com campos de futebol, fizeram negócios com parques infantis, fizeram negócios com jardins infantis. Eu defendia que temos que expropriar isso para voltar a entregar as crianças para o seu desenvolvimento. Eu apresentei o projeto ainda das famosas 1000 tabelas para a cidade de Maputo. Tabelas de basquete colocadas em cada uma dos bairros para a prática desportiva. Apresentei o projeto de termos para as nossas crianças o lanche escolar gratuito na escola, que é para a criança não sofrer a subnutrição e isso afetar a sua capacidade cognitiva ou a capacidade de adquirir conhecimento, de raciocinar, de pensar, de fazer operações matemáticas, leitura, interpretação de textos e de compreensão de fenômenos. Chama-se de capacidade cognitiva. Isso tudo aprende-se até onde? Até os 6 anos de idade. Se até os 6 anos de idade você não tem isso, acabou. Então temos que investir na criança de forma muito, mas muito forte, para que tenhamos um futuro diferente deste que nós temos hoje. Porque hoje, infelizmente, algumas das crianças do passado que hoje estão a governar o país, estão a governar o país da mesma maneira como foram educados. Foram muitos deles educados na cultura do roubo, na cultura de estuprar, na cultura do desvio, na cultura da corrupção, na cultura de falta de cultura, na cultura de falta de valores e de princípios. É por isso que temos um país que está a resvalar para o precipício. Então, temos que investir na criança para que amanhã a gente tenha uma possibilidade de ter um Moçambique diferente deste Moçambique que temos hoje. Deu para entender? Então, fechamos o capítulo do Dia da Criança. Para toda criança que está a assistir este vídeo, um forte abraço. Minhas queridas crianças, um beijinho para todas vocês, tá bom? Vocês é que são a verdadeira razão da existência deste país, deste continente e deste mundo. É por isso mesmo que na Bíblia Jesus Cristo dizia que não afasteis as crianças, porque o reino de Deus pertence a elas. O reino de Deus pertence a você, criança. Tá bom? Fechamos o capítulo da criança. Hoje, 16 de junho, também
é o dia que se celebra o massacre de Moeda, que aconteceu em Cabo Delgado no dia 16 de junho de 1960, em que um conjunto de moçambicanos, para reivindicar contra o custo de vida, para reivindicar contra a situação de serem negados direitos básicos como moçambicanos, fizeram uma manifestação pacífica. Atenção, volto a dizer, manifestação pacífica, em 1960, em Cabo Delgado, em Moeda. O governo colonial, na altura, agiu com força bruta sobre estes moçambicanos. Assassinou mais de 600 pessoas. Há estudos que dizem que foram muito mais de 600 pessoas, para repreender a manifestação pacífica dos moçambicanos que queriam reivindicar melhores condições de vida, queriam reivindicar as suas liberdades, queriam reivindicar os seus direitos. Hoje, caros amigos, temos uma situação quase que idêntica. No dia 9 de outubro de 2024, os moçambicanos foram para as eleições. Os moçambicanos mostraram que querem alternância. Os moçambicanos mostraram que querem uma nova página na história. Querem um novo governo. Querem um novo regime. Depois das eleições, a comunidade internacional, as missões de observação que estavam cá, como a União Europeia, como a Commonwealth, tantos outros, disseram que houveram irregularidades graves. Fizemos as contagens paralelas. Notamos que os moçambicanos votaram no outro sentido da mudança. Saíram os moçambicanos também para manifestar pacificamente, tal e qual aconteceu em 1960, em Moeda, em Cabo Delgado. Também os moçambicanos saíram depois das eleições para reivindicar a verdade eleitoral, para reivindicar a justiça eleitoral. E que depois isto se estendeu e eles começaram também a reivindicar que queriam também melhores condições de vida, que queriam também as suas liberdades, que queriam também os seus direitos. O regime de hoje, da Frelimo, que ontem, inspirados no massacre de Moeda, foram formar o partido Frelimo, foram formar um movimento chamado Frente de Libertação de Moçambique. Esse movimento que ontem defendia os oprimidos, hoje é o mesmo movimento que decide mandar fuzilar, matar o seu próprio povo. Então, estamos com um povo que em 1960, esse povo passou uma situação de ser chacinado, de ser escravizado, de ser morto injustamente perante manifestações pacíficas. 1960 para aqui, quantos anos são? Estamos a falar de 55 anos, não é verdade, cameraman? De 1975 até hoje é 50, então em 1960 são 55, naturalmente. Há 55 anos, o povo moçambicano foi massacrado em Moeda para reivindicar os seus direitos pelo governo colonial português, pelo colono branco. Passados 55 anos, o colono preto também volta a massacrar o mesmo povo quando faziam ou quando exigiam melhores condições de vida. Então, temos aqui uma coisa, um grande paralelismo, não é? Temos aqui um grande paralelismo, temos digamos assim, temos aqui uma comparação. Temos aqui uma comparação que podemos fazer entre o que aconteceu em Moeda
em 1960, portanto, aconteceu o massacre dos moçambicanos. Portanto, são quantos anos? São 65 anos, é isso? Eu tinha dito 60, né? 55, não. São 65 anos. Portanto, há 65 anos, o que aconteceu em Moeda voltou a acontecer agora. Mas invertemos a cor do opressor. Antes o opressor era branco, hoje o opressor é preto. É o nosso cunhado, é o nosso pai, é o nosso irmão. Mas a fazer a mesma coisa. Então estou a fazer essa live que é para dizer o seguinte: que o que aconteceu no dia 16 de junho de 1960, há 65 anos, digamos que tem muita semelhança com o que aconteceu a partir do dia 9 de outubro de 2024. Enquanto em 1960 a ideia era acabar com os moçambicanos por reivindicar as suas liberdades, não é? O famoso massacre de Moeda. Em 2024, a partir do dia 9 de outubro, podemos dizer que nós estamos perante o massacre das urnas silenciadas. Massacre das urnas silenciadas a partir do dia 9 de outubro de 2024. Muito equiparado com o massacre de Moeda que aconteceu há 65 anos. Fechamos assim o segundo tema, massacre de Moeda. E o último tema é o dia da moeda nacional, dia do Metical. E hoje, o que é que nós temos para o Metical? O que é que nós temos hoje para o Metical? O que é que se tornou o Metical hoje? Hoje o Metical se tornou uma moeda do uso nacional. O que aconteceu? Valorizou-se? Não. Está valorizada? Também não. Hoje o Metical é uma moeda cunhada, uma moeda que é nossa sim, é dos moçambicanos. Mas qual é o valor do Metical? Qual é o peso que o Metical tem no comércio regional, no comércio internacional? Normalmente, o valor de uma moeda de um país devia estar em paralelo, equiparado com a riqueza desse país. O dólar hoje, ele tem o seu peso na economia internacional porque o dólar está indexado, porque o dólar está ligado com a riqueza americana. Houve alturas em que a moeda estava equiparada às reservas de ouro que o Banco Central tinha. Mas eu não quero entrar em questões técnicas. Mas olha para o nosso país. Moçambique, em relação ao mar, nós temos cerca de 3.000 quilômetros de costa deste mar. Neste mar aqui, chamamos de economia azul. Na economia azul, Moçambique tem espécies de peixes, de crustáceos, tem mangás, tem riquezas inimagináveis, infindáveis de pesca, para além do gás natural liquefeito ou LNG que está sendo explorado, aquilo que chama-se a exploração offshore. Temos várias riquezas intermináveis no nosso mar, intermináveis. Temos portos que podem trazer várias riquezas também para o país, como o porto de Nacala, por exemplo, chamado um dos portos de águas profundas mais valiosos do canal de Moçambique ou da costa oriental africana.
Mas depois nós temos também no nosso país, dos 15 metais raros no mundo, Moçambique tem 9 metais. É por isso que temos infindáveis rubis, pedras preciosas, temos calcário, temos até grafite, que o Elon Musk também quer tanto usar o grafite, é o grafite de Moçambique, que o Elon Musk quer usar para salvar a própria Tesla, de não depender muito do grafite que vem da China. Madeiras, florestas que este país tem, intermináveis, madeiras preciosas. Nós temos aquilo que chama-se uma das florestas mais raras que existe, chama-se floresta de Miombo. Temos madeiras como pau preto, pau rosa, pau ferro, jambir, tantas que a gente exporta pelo mundo, madeiras únicas no mundo. Temos rios intermináveis que vêm desaguar no nosso mar. Temos lagoas, temos lagos, temos fontes subterrâneas de água, temos um clima único. Até na África do Sul, o Kruger Park tem que ser regado com helicópteros. Em Moçambique, não precisamos, porque temos um clima que Deus ofereceu a este país, único. Significa que esta terra é riquíssima. Bem gerido este país, seríamos entre as 50 nações mais ricas do mundo. Mas hoje, estamos entre os 5 países mais pobres do mundo. Então, o que nos valeu o Metical? Hoje, dia 16 de junho de 2024, a celebrar o aniversário do Metical. Qual é que é a validade do Metical? Se não há riqueza, e a própria riqueza que Deus nos deu de forma generosa, nós não conseguimos converter isto na riqueza para os moçambicanos, para fortalecer a moeda Metical. Mas hoje teremos, certamente, muitos a baterem palmas, a criarem por aí comemorações sobre a moeda moçambicana, sobre o Metical. Uma moeda desvalorizada, uma moeda que não consegue ter riqueza, sustento para ser forte a nível regional, a nível internacional, a nível da África. Então, Metical, como está de saúde? Moeda Metical, como está de saúde? É como se estivesse aonde? No hospital central, na enfermaria. Se quiséssemos falar da saúde do Metical, é um doente que está internado no hospital, chamado Metical. Então é esta a realidade que nós temos. Então temos que lutar, meus irmãos. Temos que lutar para que este país, de facto, seja um país que merece o título que tem. Rico em recursos naturais, devemos também ser ricos nós também, na educação, na saúde, na economia, no emprego. Devia ser a mesma coisa. Qual é a barreira? Má governação, corrupção. Temos gangues ligados à droga que estão neste momento, sequestrar o próprio Estado. Gangues ligados ao tráfico de menores que sequestraram o Estado. Gangues ligados ao tráfico de órgãos humanos que sequestraram o Estado. Gangues ligados ao tráfico de madeiras que sequestraram o Estado. Gangues ligados ao tráfico de droga, heroína, sequestraram o Estado. A costa moçambicana é conhecida na literatura internacional como de Heroin Coast. Quer dizer, é a costa da heroína, costa da droga. Ao invés de usarmos para desenvolver o nosso país, usamos a costa como um corredor de droga dos maiores do mundo. Corrupção inacabável. Usa-se o Estado para satisfazer interesses pessoais. Ganância interminável. Ainda ouvi há dias, no seminário que houve lá do Partido Frelimo, o presidente Armando Emílio Guebuza a gozar, dizer que dizem que deviam ter convidado para aqui o Venâncio e a falar sobre mim. Mas, senhor presidente Guebuza, o senhor é um dos principais responsáveis por este país hoje estar a andar de muletas. Este país está na cadeira de rodas. Com as dívidas ocultas que o senhor, que aconteceram no seu mandato,
que levaram esse país à bancarrota, levaram esse país a perder o apoio dos parceiros internacionais, foi no seu mandato. E se o senhor se lembra, eu ainda como deputado da Assembleia da República, o senhor foi interrogado, eu estava lá que lhe interroguei, fiz-lhe perguntas. Por que o senhor foi chamado para a Assembleia da República pela Comissão de Inquérito da Dívida Oculta? Porque o senhor é que esteve como responsável na altura que as dívidas ocultas foram feitas nesse país. Então era disso que o senhor devia refletir na idade que tem. Aonde e qual é o legado que deixa para esse país? Um legado de destruição. Um legado de escangalhamento do Estado. Um legado de aproveitamento do Estado para benefício pessoal, familiar do seu próprio partido. Hoje, na mesma altura das dívidas ocultas, o seu partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares da empresa que levou este país a estar na bancarrota como hoje está. Quer dizer, o seu partido esteve ligado a uma máfia internacional, esteve ligado com crime organizado internacional. Receberam os 10 milhões de dólares. Devia falar disso, Sua Excelência, Sr. Presidente. Devia refletir um pouco sobre isso. Qual é o legado que vocês deixaram a este país? Qual é o legado que estão a deixar para os vossos filhos? Hoje que é dia da criança. Qual é o país que estão a deixar? Qual é o tipo de país que estão a deixar para os jovens? Qual é o tipo de país que estão a deixar para as próximas gerações? Se tudo o que fizeram sempre foi boladas, nhongas, comissões, roubo, drogas, tudo isso. Qual é o país que estão a deixar para as próximas gerações? Reflitam um bocadinho sobre isso. E não andar com essas palhaçadas que eu não ia fazer. Caros amigos, e assim hoje nós falamos de 3 coisas. Dia da criança africana, dia do massacre da moeda e também falamos do dia da comemoração da moeda moçambicana metical. E assim foi a partilha nesta pequena live dos pontos de vista de Venâncio Mondlane sobre isto. Convido-te amanhã também a estar na nossa live que vai ocorrer a partir das 18h30, onde vamos falar um bocado sobre a crise de transportes a nível nacional. O problema do escangalhamento da gestão dos transportes públicos urbanos. Eu conto contigo amanhã, às 18h30, neste mesmo canal. Um forte abraço, um beijo e tchau!